Olá, galerinha da mediação, sejam bem-vindos para mais uma aula de Sociologia. Eu sou a professora Daniele Maia e estou aqui com o nosso intérprete Sâmio, tá certo? E hoje, galerinha, nós estamos aí caminhando, né, nessa nossa unidade 2 e vocês vão percebendo a conexão que os conteúdos, né, que esses objetos de conhecimento têm, essa interligação. Então, um vai puxando para o outro, mas a ideia principal aí é a gente olhar para essa sociedade da qual a gente faz parte, né? Essa sociedade dentro desse sistema, né, que é o sistema capitalista, da qual a gente faz parte, né? Então, o interessante é observar essa ligação desses conhecimentos aí que a gente está trabalhando nessa unidade, tá certo? Vamos lá, vamos conhecer o conteúdo da aula 13.1. Vamos ao quadro? Muito bem. E hoje a gente vai falar sobre ideologia e indústria cultural, né? Cultura, ideologia e indústria cultural, o que foi a escola de Frankfurt, né? Cultura e indústria cultural no Brasil e o que caracteriza a nossa cultura e indústria cultural no Brasil, né? A gente já até repetiu ali, tá certo? Mas é isso, ideologia e indústria cultural. Vocês vão conhecer aí o que é isso, afinal, né? Mas está muito presente na nossa vida cotidiana, aí, na nossa vida do dia a dia. Então, nós temos como habilidades refletir sobre a noção de cultura como instrumento de poder e como construção social. É olhar para essa cultura, né, como esse instrumento de poder e que ela faz parte aí de uma construção social. Desenvolver a atitude investigativa a fim de perceber nas informações virtuais as ideologias, né? E a gente colocou para vocês como um pré-requisito, né, para essa aula, vocês assistirem o vídeo Indústria Cultural, que está disponível no YouTube. Eu recomendo esse vídeo para vocês. É um vídeo até breve, né, que dá um resumão, né, do que seja a indústria cultural, para vocês poderem fixar melhor o conhecimento, né, esse conteúdo sobre indústria cultural, tá certo? E aí a gente vem, né, para cá, para conhecer o que é indústria cultural, tá certo? Na sociedade contemporânea, os meios de comunicação e interação social ganham importância fundamental na propagação de valores, das práticas ideológicas e das manifestações culturais. Então, nessa sociedade da qual a gente vive, que é esse período que se caracteriza de sociedade contemporânea, os meios de comunicação, eles têm aí uma importante propagação de valores, de práticas ideológicas e das manifestações culturais. Dessa maneira, passam a ter um papel central na definição, na transformação dos elementos que engendram uma cultura. Então, nesse tipo de sociedade que a gente vive, os meios de comunicação, gente, eles têm uma influência enorme sobre a nossa vida. Em todos os sentidos, valores, as normas, as práticas que a gente vive, as ideologias que são essa visão de mundo, a propagação de manifestações culturais, né? Todos esses elementos da nossa vida, os meios de comunicação são aí um detentor de poder nesse sentido, porque propaga isso, propaga esses valores, propaga essas práticas ideológicas, essa visão de mundo, né? E quando a gente fala de ideologia, a gente está falando de uma visão de mundo. Uma visão de mundo de alguém que tem alguma intenção, né, sobre algo. E a visão de mundo, ela diz muito, inclusive, do seu local, né? Diga qual é a sua classe social, que eu te direi quem és, né? Porque você
a sua classe social, o lugar onde você está, a sua posição social, ela vai dizer muito esses comportamentos, esses pensamentos, né? Então, os meios de comunicação, eles têm aí, eles propagam isso, né? Eles têm uma importância na propagação desses valores e dessas ideologias e manifestações culturais, tá? Então, as diferentes manifestações culturais, originárias das diferentes classes sociais que formam a sociedade, são remodeladas e transformadas em cultura de massa, sendo oferecidas como mercadorias para o consumo pelos diferentes meios de comunicação. Então, todas essas manifestações culturais que são decorrentes de diferentes classes sociais, elas são remodeladas e retrabalhadas para serem consumidas, para serem e virarem cultura de massa, né? Ou seja, aquela cultura que se transporta para a maioria das pessoas, para as massas, para muita gente, para serem consumidas, tá certo? Vamos ao quadro? Vamos lá? Olha só. E elas vão sendo remodeladas e transformadas para esse intuito, né? Para virarem mercadorias, mercadorias para serem consumidas por esses diferentes meios de comunicação. Considerando a importância dos meios de comunicação e interação para a produção e transmissão da cultura de massa, é necessário compreender as consequências das revoluções causadas pelas transformações da informação. Então, considerando essa importância dos meios de comunicação em toda essa terceira revolução industrial da qual a gente está vivendo, é interessante compreender o que isso causou, essas transformações, o que elas causaram na nossa vida, né? O que essas transformações via tecnologia causaram para a nossa vida cotidiana. Então, na virada do século XIX para o século XX, o mundo ocidental conheceu uma nova forma de produção cultural, que é o método de produção em larga escala difundido por Ford, que começou a se estender. O Ford ele começou a ter uma visão, né? Esse carro aqui é o Ford modelo T. Foi um dos carros mais baratos, né? Inventados até hoje. E o Ford ele fez justamente com essa intenção de fazer um método que ele criou de uma produção de larga escala, né? Esse carro, ele, se eu não me engano, é porque agora eu não estou recordando bem o preço, mas eu lembro que era mais ou menos uns 300 e poucos dólares, eu posso estar enganada, mas eu sei que ele era bem acessível, o preço era bem acessível, né? Na época quando ele foi criado e desenvolvido. Então, quando você lembrar de Ford, você lembra daquelas grandes esteiras de produção, né? Em larga escala, porque o objetivo dele era difundir essa produção em larga escala para quê? Para fazerem as pessoas consumirem, para as pessoas aqui, ó, terem mais acesso ao carro, né? Às outras coisas, a outros produtos, né? E esse modelo do Ford, ele foi difundido para alimentos, para muitos outros tipos de produções, né? De larga escala. Então, ele foi revolucionário nesse sentido, porque ele criou esse método daquela grande esteira ali de produção, né? Para fazer com que as pessoas consumissem mais e mais, tá certo? Então, os avanços tecnológicos possibilitaram o surgimento de novas formas de expressões artísticas e o estabelecimento de novas relações entre o público e a arte. Então, a partir desses avanços tecnológicos, olha aqui essas figurinhas, né? Aqui o garotinho vidrado na TV. Então, a partir desses avanços, houve novas formas de expressões na arte, né? O cinema é um exemplo disso. Aqui a gravação de determinada sequência de cenas pode ser copiada e o filme pode ser visto por diversas pessoas em diversos lugares do mundo, né? Então, olha só o quanto que isso se tornou interessante. Porque uma gravação de determinada sequência de cenas pode ser copiada e difundido ali para o mundo, né? Hoje o cinema, ele é um mercado, inclusive, extremamente lucrativo, né? E todos esses avanços tecnológicos,
eles possibilitaram essas novas relações, começaram a existir novas relações entre o público e a arte. E é importante que a gente reflita sobre esse processo, né? Porque tudo isso aqui é consumo. Sentado na frente da TV, jogando na frente de um celular, né? Você está consumindo. Nós estamos consumindo, né? Então, indústria cultural é o quê? É o termo usado para designar esse modo de fazer cultura, a partir da lógica da produção industrial. Indústria cultural é o termo para designar, para dizer que é um modo de fazer cultura, mas a partir de que lógica? A partir da lógica industrial. Quando a gente fala de produção industrial, a gente está falando de larga escala, galera, para vender, para ser lucrativo, para ganhar grana, tá certo? Então, significa que se passou a produzir arte com a finalidade do quê? Olha a palavrinha mágica, lucro. Com a finalidade do lucro, fazer arte para vender, para ser vendido, para ganhar dinheiro. Então, para se obter lucro com o cinema, por exemplo, é preciso fazer um filme que agrade o maior número de pessoas, né? Dessa forma, criam-se alguns padrões, né? O que a gente trabalhou lá na antropologia cultural? Que existem padrões, né? Desse modo, criam-se padrões como o vilão e o mocinho, as histórias de amor, os finais felizes, tudo que o público quer ver. Tudo que o público quer ver, a indústria cultural ela vai fazer, porque ela quer que as pessoas consomem, né? Possam consumir através da arte aí. E isso é indústria cultural, é quando você pega a arte e produz em larga escala. Então, esses filmes que a gente fica louco esperando entrar em cartaz, né? Tudo isso ali passa por várias pesquisas para saber como que as pessoas querem o final, o que atrai mais as pessoas, o que atrai mais os jovens, o que os jovens estão vendo. E tudo isso é produzido com esse único objetivo, né? O objetivo de lucro, de ganhar mais grana, né? Então, é por isso que, às vezes, a gente fica... O público, ele diz muito sobre aquilo que ele quer ver lá no cinema, né? Ele não gosta, ele fala, não gostei do final. Não foi o final legal, não foi o final feliz. Então, o público, ele quer, sim, ver essas histórias, né? E aí, acaba que a indústria acompanha essa opinião do público, né? Porque ela precisa ganhar grana, né? Precisa lucrar, tá certo? Então, isso é a indústria cultural, se utilizar da arte para produção de larga escala, com produção industrial para obtenção de lucro, tá certo, galerinha? Olha só, vamos lá, vamos ao quadro. Muito bem, e é isso que vende, né? Esses padrões, cria-se esses padrões, alguns padrões. O vilão, o mocinho, as histórias de amor, os finais felizes, né? Então, todo esse processo de padronização ocorre também no universo da música, não é diferente, né? A música também passa por esse processo. Então, um ritmo, um artista de sucesso logo é copiado, não possibilitando aos ouvintes a escolha, já que tudo é muito parecido. E é a questão dos padrões, né? Por exemplo, a gente está vivendo uma massa agora de padrão da música sertaneja, por exemplo, né? Dificilmente tem ali um ou outro ritmo que está na vez, sendo a bola da vez agora, né? Porque o que vende agora é a música sertaneja. Então, dificilmente alguém que vai querer outro ritmo vai fazer sucesso num padrão dominado pelo sertanejo, né? Da qual a gente está vivendo agora. Mas já teve um tempo, viu, galerinha, que o rock era a bola da vez, né? E aí, na época de outras bandas, Legião Urbana, né, Cazuza, Barão Vermelho, teve aí uma época em que, no Brasil, o rock ele teve aí um grande espaço. Mas hoje o espaço, o que é vendido, a padronização, está sendo aí o sertanejo, né? Tem muita gente, inclusive, que é de um ritmo musical, mas desiste porque sabe que não vai fazer sucesso, porque esse não é o padrão, inclusive, né? Não vai vender, tá? Então, essa indústria da cultura, produzindo essa cultura para as massas, faz com que se entre num círculo vicioso. A indústria define qual tipo de arte pode ser consumido, né?
E olha só a influência que tem nas nossas vidas, né? A gente vai ouvindo o que eles querem, né? Porque é o quê? Porque para eles está sendo lucrativo e para nós a gente é a massa, a gente está ouvindo. É legal, é o que está fazendo sucesso, é o que influencia na nossa vida, né? E, por exemplo, a gente está vivendo como que essas músicas vendem, né? Essas músicas ligadas a amor, a infidelidade, essas músicas com esses viés, né? Muito ligado a esse viés, é o que tá vendendo, né? Então a indústria ela vai se apropriando disso e ela vai, querendo ou não, ela vai formando um círculo vicioso, né? Porque ela vai definindo o que as pessoas vão ouvir, o que as pessoas vão consumir. Elas vão ditando essas regras para nós, né? E a gente vai consumindo, né? Vai consumindo ali o que essa indústria que está lá em cima, que está lucrando, quer que a gente ouça, né? Então, nas sociedades contemporâneas, há uma relação intrínseca entre as manifestações culturais, as ideologias e os meios de comunicação em massa. Então, isso aqui está tudo junto, ó. Manifestação cultural, ideologia, ou seja, visão de mundo, né? Visão de mundo de alguém que quer algo, que pode ter um poder, né? E os meios de comunicação, isso está intrínseco, isso está muito junto. Então, os meios de comunicação de massa são os principais veículos de transmissão de ideologias, ou seja, convicções filosóficas, sociais, políticas, né? De um indivíduo ou um grupo de indivíduos. E tem papel essencial na conformação dos padrões culturais dominantes e dos diferentes modos de expressão cultural. Então, os meios de comunicação acabam ditando aí quais são os padrões, né, dominantes, como que as pessoas devem se comportar, o que elas devem vestir, o que elas ouvem, né, qual a música, como que elas devem se expressar. Então, vai criando padrões, né, e quem está fora do padrão é excluído, então quer a todo momento estar dentro desse padrão. E ninguém vai refletindo nada sobre isso, né, sobre essa indústria cultural, que o objetivo dela é homogeneizar, deixar todo mundo igual para poder o quê? Para poder vender, para poder lucrar, né? Inclusive ditando aí o que a gente escuta, o que a gente veste, os padrões, inclusive as visões ideológicas, que isso já é muito sério, né? As convicções sociais, políticas, né? Então, tudo isso vai influenciando a gente o tempo inteiro, né? Tudo isso, a todo momento, vai influenciando a gente. Então, acaba sendo esse círculo vicioso que a gente quer estar dentro disso, dentro desses padrões. E a gente precisa sair fora disso, né? A gente precisa, a todo momento, questionar. A todo momento, aluno, você tem que questionar, você tem que questionar. Porque senão a gente fica que nem aquele hamster, né? O ratinho, o hamster ali. Só naquela bolinha, naquele círculo vicioso, consumindo loucamente, acreditando em tudo que está escutando, em tudo que vê e não lê, não aprofunda, não entende, né, todas essas questões e vira um hamster, né, e vai procurando a felicidade no comprar, não repetir padrões, em reproduzir. Então, é importante a gente tentar observar que tudo isso faz parte de uma indústria, né? Faz parte de um sistema que tem esse objetivo de fazer a gente consumir, né? Até o nosso lazer é consumível, a nossa vida é consumível, tudo está ligado a consumo, a indústria, até a cultura, que ninguém pensava que ia parar, né, numa indústria, numa produção de larga escala, até a cultura virou isso. Então, para a gente não ser esses hamsterzinhos, né, o bichinho que está ali naquele círculo vicioso, a gente precisa a todo momento olhar vários lados, olhar com criticidade, né? Tá olhando ali por que eu tenho que usar isso, né? Por que a todo momento eu tenho que consumir loucamente, né? Para atender o quê? As minhas necessidades como ser humano ou as necessidades de alguém que quer vender e que está lucrando com isso, tá certo? É importante, não sejamos hamster, né? Ali o tempo inteiro nesse círculo vicioso. Vamos lá, o quadro, continuando. Muito bem. Isso é muito forte, né? A todo momento a gente tem que se questionar. E esses caras são os caras que analisaram isso, né? A relação entre cultura
e ideologia na base de conceito de indústria cultural, que é o Theodor Adorno e o Max Horkheim. São os pensadores alemães que observaram isso, né? Esse poder aí da indústria cultural. E eles pertenciam à escola de Frankfurt, tá? Tá certo? Muito bem. Gravem esses nomes. Então, o que foi a escola de Frankfurt? Foi um movimento intelectual criado por um conjunto de filósofos e cientistas sociais de orientação marxista em 1924, na Alemanha. Caracterizou-se pela reflexão crítica sobre a sociedade contemporânea e as teorias que a explicavam. Seus integrantes foram perseguidos pelo regime nazista e muitos emigraram, né? Saíram aí para outros países, em especial eles foram para os Estados Unidos. Então foi esse movimento intelectual criado por um conjunto de filósofos, né? Que estudaram o seu tempo, que desenvolveram uma grande reflexão sobre essa sociedade, né? Que estava se caracterizando uma sociedade contemporânea e as teorias que tentam explicar essa sociedade, né? Então, a maioria deles aí foram perseguidos e emigraram para outros países, tá certo? Então, essa é a escola de Frankfurt, esse movimento intelectual aí, de orientação marxista, né? Lá do nosso velho Karl Marx, tá certo? E eles afirmam, né, voltando aqui, que o conceito de indústria cultural permitia explicar o fenômeno da exploração comercial e a vulgarização da cultura. Tentando explicar aí essa exploração dentro desse meio comercial e a vulgarização da cultura, né? O que a cultura virou dentro desse comércio, dentro dessa visão de só lucrar, né? De só ali querer o lucro cada vez mais, tá certo? Então, a preocupação básica do Adorno e do Horkheim era a emergência de empresas interessadas na produção em massa de bens culturais, como se fossem mercadorias. Essas empresas visam exclusivamente ao consumo, tendo como fundamentos a lucratividade e a adesão incondicional ao sistema dominante. Então, tudo que passa dentro dessas empresas, né, que controlam isso, que visam exclusivamente o consumo, né, tem aí essa adesão incondicional ao sistema dominante, né, esse sistema capitalista, essa visão dominante. Então, eu lembro que quando eu era mais assim, adolescente, meu pai falava assim: menina, sai da frente da TV, porque eles já estão ganhando o dinheiro deles, você precisa fazer a sua vida, você precisa ganhar o seu dinheiro, você precisa... vai estudar, vai fazer qualquer coisa, né? E hoje, mais do que nunca, eu entendo meu pai, né? E eu falo isso pro meu filho também. Eu controlo muito, inclusive, né, o que ele assisto com ele, porque hoje está demais, né, gente? Então, tudo isso, né, tá influenciando, tá bombardeando a gente o tempo inteiro, né? E é uma indústria, né? Visa o lucro, visa ali a atender os interesses de uma classe dominante, de um tipo de visão única, né? E a gente precisa entender qual é o nosso papel, qual é o nosso lugar, né, diante de tudo isso. Não que a gente vai desligar tudo e não vai assistir mais nada. Não que a gente vai... Não, a gente pode sim assistir, né? Devemos sim participar das redes, sim, tudo bem, ok, né? Desde que a gente tenha consciência crítica do que a gente vê, do que a gente compartilha, de quantas horas, quanto tempo que isso nos toma, né? Se isso não está fazendo mal, porque eu estou abandonando o dever da escola, né? Eu não estou fazendo as tarefas de sociologia e estou lá, só lá no, né? No coisa. Então, desde que isso não ultrapasse o necessário, o que ele precisa, né, fazer ali. Eu posso sim, é uma distração, as pessoas inclusive estão até demais distraídas, né? Porque estão muito ali nas redes, né? E a vida está passando e o real está ali, né? O virtual está bombando, mas o real está como, né? Então, é muito importante a gente ter essa visão crítica, né?
do tempo que eu passo, de o que eu estou fazendo, de o que eu estou vendo, o que eu estou compartilhando, é verdade? Realmente é verdade? Não é uma fake news, né? Porque tudo isso está atendendo alguém, está atendendo uma visão dominante, está atendendo uma indústria, está atendendo lucro, as propagandas, consumir cada vez mais, né? Então, a gente tem que ser bem, assim, reflexivo, refletir a todo momento sobre o que está à nossa volta, tá certo, galerinha? Vamos lá, vamos voltar ao nosso conteúdo aí. Olha só, e que tem esse objetivo, né? Como eu falei, eles estudavam isso, né? Que essas empresas têm esse interesse na produção em massa dos bens culturais. Olha aqui ele na TV, né? No controle aqui. E aí, tendo como fundamento a lucratividade e a adesão incondicional ao sistema dominante, tá certo? Vamos lá, seguindo. Ó, nos filmes de ação, por exemplo, o espectador é tranquilizado com a promessa de que o vilão terá um castigo merecido. Tanto os sucessos cinematográficos quanto os musicais parecem dizer que a vida tem sempre as mesmas tonalidades e devemos nos habituar a seguir os compassos previamente marcados, né? O que mais me deixa furiosa é o cotidiano, esse cotidiano criado aí como se fosse tudo perfeito, né? Ali as coisas no lugar, tudo bonitinho, né? Como se a vida não tivesse nada de diferente ali, como se a nossa vida não fosse, né? Não tivesse essas interferências que a gente tem desse sistema. Tá tudo perfeito no cinema, é tudo lindo, né? Tudo, os compassos, tudo previamente marcado, né? Então, é isso, né? Porque isso vende, né? Porque isso dá lucro. Dessa forma, sentimos-nos integrados a uma sociedade imaginária, sem conflitos e sem desigualdades sociais. É como se fosse um calmante, né? Te acalma aí, meu filho. Lá fora não está acontecendo nada não, tá? Tá tudo certo. Fica quietinho. Então, é essa visão, né? Da gente estar o tempo inteiro como se a gente tivesse uma sociedade perfeita, sem conflitos, sem desigualdade, né? Adorno e Horkheimer apontaram a possibilidade de uma homogeneização das pessoas, grupos e classes sociais. Homogeneizar, né? Colocar todo mundo como se fosse igualzinho ali. Colocando a felicidade, colocando a felicidade imediatamente nas mãos dos consumidores, né? Mediante a compra de alguma mercadoria ou produto cultural. Essa visão, né, de que a gente, ao consumir, a gente tem ali aquela felicidade imediata, né? A gente tem controle, inclusive, sobre ela, né? E, gente, quanto que dentro dessa sociedade isso é mais comum, né? Da nossa sociedade contemporânea. A pessoa está estressada e compra ali alguma coisa, eita, tô feliz, né? Consumir, me sentir parte dessa sociedade consumista, dessa sociedade capitalista. Então, acaba que a gente vai internalizando, né, isso, né, para estar feliz, colocando a felicidade no consumo, nessa compra de mercadoria ou de produto cultural, para a gente, inclusive, se sentir como parte, né? Parte do padrão, parte da sociedade que a todo momento está induzindo a gente a isso, né? Olha só, assim a indústria cultural seduziria todas as classes sociais, criando a uniformização dos modos de pensar, agir e sentir. Então, desse modo, a indústria cultural, né, ela seduziria todas as classes sociais. Seduziria não, já seduziu, né? Criando e tentando uniformizar os modos de pensar, agir e sentir de acordo com o que a indústria quer, né? O sucesso de produtos de entretenimento nem sempre se devem apenas à qualidade. Muitas vezes o conteúdo da obra ou as características de um personagem se encaixam em programas de agências governamentais e da indústria cultural voltados à difusão de determinados ideais,
valores e comportamento. Nem sempre, né, o que ele está falando aqui é uma outra visão, né? Nem sempre o sucesso de produtos de entretenimento nem sempre se deve apenas à qualidade, mas ao conteúdo dessa obra, né? As características de um personagem que estão dentro de agências governamentais para a difusão de valores, para a difusão de comportamentos, né? E isso tem um efeito gigantesco, né, dentro da nossa sociedade. Entretanto, o mesmo grupo de amigos, Adorno e Horkheim, o filósofo Walter Benjamin, via algo bom no fato dessa arte alcançar certas pessoas. Olha o outro lado, né? Para Benjamin, há uma democratização da arte. Então, ao mesmo tempo que a arte te coloca padrões, te coloca visões, te coloca o consumo, ela te dá o acesso. Só que para quem pode comprar, né? Democratiza para quem pode comprar e quem não pode. Então, alcança as pessoas, desde que você tenha dinheiro para comprar. Tá certo? A possibilidade de copiar o que se produz é a possibilidade de levar a cultura para o maior número de pessoas. Aí vem, né, com a outra visão, né? A fotografia possibilita que se observe um quadro de um museu distante, sem a necessidade de o observador ter de se deslocar. Hoje a gente vai até para a questão da internet, né? A rede mundial aí, ela possibilita, inclusive, esse acesso, né, da gente conhecer, inclusive, o que a gente quiser, né? Vai lá no site de busca e coloca lá o que te interessa, o que te convém, e você vai ter acesso a isso, né? O cinema possibilita o mesmo a fotografia e o cinema sendo um fragmento do olhar de quem estava por trás da câmera, é possível levar esse pedaço do mundo para outras pessoas, né? O cinema também possibilita isso. Mas é aquilo que eu falei, é uma realidade de quem pode ir ao cinema, né? Nem todo mundo pode ir ao cinema. Além disso, com o avanço tecnológico, é possível que mais pessoas tenham acesso a ferramentas para a produção cultural. Benjamin não viu o mundo tecnológico que temos hoje, mas o que ele pensou pode ser observado atualmente, né? Esse avanço tecnológico, sim, foi interessante porque deu acesso, né, a ferramentas de produção cultural para outras pessoas, né? Hoje a gente vê o tanto de sites, enfim, que possibilitam aí as pessoas produzirem, se utilizarem dessas ferramentas para a produção cultural, inclusive para apresentar sua cultura local para o mundo, né? Isso foi interessante, o Benjamin foi atual nesse sentido. E aí no Brasil, como é que tudo isso se comporta, né? A cultura no Brasil compreende uma quantidade e uma diversidade imensa de expressões, como festas, danças, pinturas, contos, mitos, superstições, alimentação. Essa diversidade foi estudada por Luiz da Câmara Cascudo, que registrou uma amostra das expressões culturais brasileiras no Dicionário do Folclore Brasileiro, em 54. Outro estudioso do assunto foi Fernando de Azevedo, que apresentou no livro A Cultura Brasileira um panorama de nossa cultura e uma análise histórica da vida intelectual do Brasil. Esses foram os primeiros autores aí que fizeram esses registros dessas amostras culturais que houveram aí no nosso país, tá? E aí, o que pode ser caracterizado aí? O que caracteriza a nossa cultura, né? Na América Portuguesa, no século XVI, as culturas indígenas e africanas, apesar da presença marcante, não eram reconhecidas pelos colonizadores e expressava-se à margem da sociedade que se constituía sob domínio lusitano. Então, quando os portugueses chegaram aqui, eles não reconheceram, né, os colonizadores. Eles não reconheceram as culturas que já existiam aqui, eles não reconheceram as culturas indígenas e africanas, apesar dessa presença marcante que existia aqui no território. Tal sociedade tinha como principal referência a cultura europeia. Então, quando eles chegaram, eles imporam, né? Houve uma imposição de uma cultura europeia, né? É aquela visão eurocêntrica, de que tudo que está na Europa, de que tudo que é da Europa, ela é melhor, obedece a um padrão.
a religião, o modo de ser, o modo de ver o mundo, o modo de se portar. Então, quando eles chegaram aqui, era todo mundo selvagem e colocaram todo mundo no bolo. Inclusive, esse nome indígena, né? Indígena é dizer, ó, todo mundo é índio. A gente errou, ia para a Índia, veio para cá, a gente achou que todo mundo aqui é índio, né? A gente fala povos originários, né? São os povos que já estavam aqui. Então, tudo isso não foi reconhecido pelos colonizadores e ficou aí à margem da sociedade. E foi se reproduzindo, né, gente? Está na margem até hoje. Então, o estudioso brasileiro Antônio Cândido, em 1968, afirmou que imitar para nós foi integrar, foi nos incorporarmos à cultura ocidental, da qual a nossa era um débil ramo em crescimento. Foi igualmente manifestar a tendência constante de nossa cultura, que sempre tomou os valores europeus como meta e modelo, né? Não reconheceu o que é nosso, né? Chegaram aqui, não reconheceram, isso foi posto na margem, foi posto à margem, e até hoje vive assim, né? Até hoje, infelizmente, a gente vai reproduzindo, não reconhecendo e tomando para si os valores europeus como meta e como modelo, tá certo? Na música brasileira, por exemplo, encontramos uma variedade imensa de ritmos, que são puros ou misturados, cópias ou reelaborações constantes, invenções e inovações com os mais diversos instrumentos, sejam eles extremamente simples ou artesanais, sejam sofisticados ou sejam eletrônicos, né? A gente, do norte ao sul, a gente tem muitos ritmos musicais, instrumentos, né? Invenções e inovações no meio da música, né? Seja do simples ao mais elaborado, mais sofisticado, né? A cultura brasileira, ela realmente é esse misto maravilhoso, né? A gente é muito diverso, tem uma variedade enorme aí nesse Brasil que é gigantesco. Então, a produção musical brasileira tem traços de origem marcadamente africana, indígena, sertaneja e europeia, sem classificar o que é mais ou menos importante, simples ou complexo. Ela é o quê? Ela é fruto do trabalho de milhares de pessoas, né? Então, a produção musical brasileira, ela tem vários traços, né? Que formam isso, né? Que tem traços da cultura africana, indígena, sertaneja, europeia, né? Tornando aí essa produção enorme, né? Que é fruto do trabalho de milhares de pessoas. E aí o desenvolvimento da indústria cultural no Brasil teve como marcos a introdução do rádio na década de 20, né, 1920, o início das transmissões de televisão na década de 50 e nos anos 90 a expansão da internet. Então, isso começou aí, o desenvolvimento da indústria cultural começou nesse sentido, né? Com o rádio, depois com a TV e com a expansão aí da internet. Outros campos da indústria cultural, como cinema, jornais e livros, não têm aí difusão tão expressiva quanto a televisão e o rádio, né? O cinema no nosso país, ele não tem muito investimento, né? O cinema atinge no máximo 10% da população e pouco mais de 20% dos brasileiros têm acesso às produções escritas, livros, revistas e jornais. É aquilo que eu estava falando para vocês, né? O Benjamin falou lá atrás que a indústria cultural foi importante para a democratização e o acesso, né, a essa cultura, esse tipo de cultura. Só que quem é que tem acesso? Olha aqui, ó, olha o povo que tem acesso ao cinema no nosso país. 10%. No máximo, 10% da população tem acesso ao cinema. É só quem tem grana, minha filha, que vai para cinema, né? E mais de 20% dos brasileiros têm acesso às produções escritas, né? Livros, revistas e jornais, tá certo? Então, o público brasileiro, ele é atingido muito pelo rádio, opinião, ideologia, tudo, pelo rádio e pela TV, tá? Porque a maior expressividade que tem de acesso é a isso, tá bom? Estamos finalizando já.
Essas são as nossas referências bibliográficas, tá certo, galerinha? Deixa eu só ver. Isso mesmo, essas são as nossas referências, tá certo? E é isso, né? Esse assunto é um assunto bem interessante, né? A gente vê que ele é grande, tem bastante pano para manga, mas é bem interessante a gente discutir sobre essas questões. Vocês estão percebendo que todos os assuntos têm as conexões, né? A gente falou lá do sistema da terceira revolução industrial, que é a terceira revolução informacional, a revolução informacional. A gente foi trabalhando sobre cultura, os padrões e tudo, e chegamos à indústria cultural, né? Então, esses assuntos, eles têm muitas conexões, tá certo, galerinha? Mas fique ligadinho que a aula continua.